Olá, seja muito bem-vindo ao VertaCast, o podcast que fala sobre a mente humana, sobre os processos de transformação, sobre as mudanças que são possíveis e muitas vezes a gente não sabe. Esse podcast a gente usa para explorar um pouquinho todo esse campo do autoconhecimento e da mudança que a programação neurolinguística e a neurosemântica são capazes de promover na sua vida. Eu sou Tami Lopes, sou especialista em programação neurolinguística e neurosemântica e estou aqui junto com o Gabriel para conduzir esse podcast. Eu sou Gabriel Lopes, eu sou especialista em programação neurolinguística também e hoje estamos aqui com a Aline Nascimento. Isso. Nossa convidada especial. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda. A Aline é empresária, empreendedora, é uma história aqui de vida. Então, Aline, eu vou deixar você se apresentar. Vamos lá? Joia, bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história e da minha experiência com vocês, né? Foi muito importante na minha vida. Ah, que bom. Eu sou a Aline Nascimento, sou empresária. A minha história, brevemente, como empresária na minha vida, eu posso dizer que eu me considero uma líder desde sempre, desde da minha adolescência. Eu sempre tive uma postura de tomar a frente, de assumir responsabilidades, assumir riscos, cuidar das pessoas. E com o tempo eu fui buscando áreas para trabalhar. Trabalhei em indústrias, na área de segurança do trabalho, por 10 anos. Interessante. Lidou muito com gente, né? Lidei muito com pessoas e bem desafiadoras. Eu imagino, né? Que a segurança do trabalho quer pôr a linha e o pessoal quer fazer do jeito que quer, né? Exatamente. E eu, uma mulher no chão de fábrica. Nossa, né? Parabéns por ter superado. Nem deve ter sido desafiante, Foi né? muito desafiador, né? E depois eu tive muitas experiências, mas a que se estabilizou foi a oportunidade que eu tive quando eu me casei de acompanhar o meu marido, né? Hoje meu ex-marido, eu me divorciei, mas na época, 10 anos atrás, ele iniciou um projeto de desenvolvimento de uma lareira a gás. Muito lareira a gás. É algo bem diferente, né? Ele é engenheiro. E eu o apoiei. Então, nós começamos a sonhar juntos e a gente começou esse sonho dentro de casa, foi crescendo, né? Tomou conta da nossa casa. Essa fábrica que começou na garagem tomou conta da casa, depois a gente construiu em cima de casa, subiu a empresa. Aí depois ficamos 2 anos e meio, muitos desafios. Fomos para o primeiro galpão. Segundo galpão, hoje a gente está num galpão aí de 1.000 metros quadrados. Muito bom. Aumentamos os nossos segmentos, então a gente não é só indústria fabricante de lareira. Nós também fabricamos brindes personalizados de metal. Tá. E fabricamos e prestamos serviço de corte a laser, porque nós temos uma máquina de corte a laser. Então, vocês foram diversificando bastante. Começou com uma lareira a gás, que começou como um sonho, parece é um projeto bem diferente, né? De onde é que veio isso daí? É, muito diferente. O Murilo também é bem diferente e a gente se uniu, se fortaleceu muito, né? Então, eu sempre estou na frente da administração, do marketing, de recursos humanos, do departamento comercial, atendimento ao cliente. E ele cuidando da indústria, do chão de fábrica, processo, produção. Muito bom. Tá. Então, nós crescemos e hoje eu me tornei uma empresária, né? Eu digo que eu me tornei porque a gente vai crescendo junto com o negócio, né? O Eu amadurecimento. diria que você sempre foi uma empresária em processo de desenvolvimento. Eu era uma semente uma de empresária. E agora é uma floresta já. Menina, cresceu, graças muito a bom. Deus. Hoje temos uma equipe boa, temos desafios, mas a gente vai ter sempre, né? E eu acho bem interessante o desafio, né? Sim. Porque quem não tem? Quem que não tem desafio, né? Imagina principalmente na sua área, né? Quando você falou que você tomou a frente desse jeito, você já tinha alguma experiência antes? Como é que era? A experiência que eu tinha com a parte de segurança do trabalho é que eu tinha que ser uma influenciadora tanto dos gerentes quanto dos operadores. Então, eu tinha que convencer os gerentes a fazer as mudanças necessárias e eu tinha que convencer os operadores a seguir os procedimentos de segurança. Então,
eu tinha que ser altamente influenciadora, e isso é liderança, né? Eu não tinha um cargo de gerente ou de líder, mas eu cuidava de um processo, eu era responsável pelo controle de pó de uma indústria fabricante de sabão em pó. Nossa. Então, esse pó, se inalado, ele poderia causar problemas de saúde pulmonares. Sim. Então, era um trabalho de muita persuasão, comunicação, né? E é interessante, porque é o risco que a gente não vê concretamente, Não. mas estava lá. Estava lá. E fazendo um link, quantas vezes a gente vive na nossa vida riscos, né? Que a gente não vê, para tirarem a gente do nosso melhor. Exatamente. Mas eles estão lá, né? E Olha quantas que vezes, né, como eu, técnica de segurança na época, vinha, orientava, e a pessoa, isso é bobagem, Olha só. né? Isso é Você não bobagem. sabe o que você tá falando, mas eu sabia. Sim. Com certeza. E eu acho que isso tem um link muito grande com também a visão que vocês têm das coisas. Vocês, através da PNL, identificam muitas coisas que a maioria das pessoas não identificam. Sim. Porque elas não têm essa especialidade Uhum. para enxergar, né? E são prejudicadas na sua saúde emocional. Muito, né? Não só emocional, né? Porque aquela coisa, emocional vai degradando, chega uma hora que pega o físico também, né? Sim. Estresse é um dos maiores males que a gente tem hoje nesse nosso século, sabe? Tipo, acho que a nível de depressão, ansiedade Depressão, isso e eu ia falar outros Exatamente. problemas. São decorrentes do estresse, que é Sim. esse pó, né? É esse Que pó. a gente não vê. Que a gente não vê. E é interessante até uma metáfora para isso daí, né? Porque a pessoa às vezes está tão dentro ali naquela fábrica, tão no meio do pó, é uma coisa tão comum para ela que ela não percebe o risco que ela tá. Porque Ela tá é comum, acostumada. ela tá acostumada, né? Ela tá acostumada, ela já faz parte do dia a dia dela, né? Assim como viver situações desafiadoras e que não são agradáveis para as pessoas, também as pessoas não percebem, se acostumam e acham que não tem outro jeito. Acha que não tem outro aquilo é o jeito. normal, que aquilo é o comum, que faz parte e se conformam em viver uma vida muito menor do que elas poderiam, se elas trouxessem a Sim, essência, na verdade. Exatamente. Quando eu encontrei, né? Não sei se eu já poderia entrar nessa parte. Pode, à vontade, é um bate-papo aqui, a ideia é um bate-papo, vamos lá. Quando eu encontrei você também na internet, foi muito interessante, porque eu já tinha visto o assunto da PNL, eu já tinha estudado superficialmente algumas coisas, né? Porque eu estudei hipnoterapia, então eu vi parte de PNL também. Mas eu estava em um momento, assim, sendo empresária, há muitos anos, sem férias, extremamente esgotada, acima do peso, eu estava em depressão. Eu só não tinha um diagnóstico, né? Mas eu estava assim... eu tinha a sensação de que eu tinha que correr, porque eu tinha pouco tempo de vida, que eu ia morrer. Nossa, Nossa, que forte, que né? pesado, né? Que eu ia morrer rápido, que a minha vida ia ser curta. E hoje eu sei que isso acontece com muitos empresários, Sim. que no caminho... É um caminho um pouco solitário, você ser empresário. Você não conhece tantos empresários, né? Muitas vezes na sua família não tem ninguém que seja. No meu caso, não tenho ninguém que seja. E muitas vezes, quando você começa do zero, você se abdica de uma parte grande da sua vida e ninguém entende. E ainda recebe críticas, né? E você recebe críticas, né? Então, que nem, por exemplo, antes de viver essa experiência, que eu era solteira, eu tinha responsabilidades ligadas ao meu emprego, né? Eu morava com os meus pais, eu vivia um outro estilo de vida. Então, eu tinha uma aparência, eu tinha um peso, eu tinha uma alegria na vida, né? Quando eu me casei, veio uma avalanche de responsabilidades e junto à empresa. Foram as duas mudanças grandes, né? Foram duas mudanças grandes, né? E com isso, isso hoje eu acho que foi um erro, mas eu não sabia fazer diferente. Eu abdiquei de lazer, Sim. eu abdiquei até de estar com a minha família, com amigos.
E por quê? Porque eu ia dormir pensando na empresa e eu acordava pensando na empresa. Ou seja, você trabalhava mais de 12 horas por dia, com certeza. Sim, quando eu não sonhava. Nossa, aí era 24 horas. 24 horas. Quando eu não sonhava, né? Então, era assim, uma constante ligação com a empresa. E isso foi acontecendo o quê? Eu fui me afastando da minha essência, né? Da minha essência feminina, da minha essência como filha, como amiga, eu comigo mesma, com os meus próprios sonhos, porque o meu sonho se tornou a empresa. Sim. E eu realizei. Sim. Né? Exigiu muito sacrifício, muita dedicação, muito empenho. Eu, por não saber fazer diferente, porque quando você tem uma empresa, você começa, você faz tudo. Sim. Você é a faxineira, você é a atendente, você faz o café, você embala, eu embalava a lareira, eu imprimia o manual, né? Eu era diretora de RH, de logística, financeira, de mim mesma comercial. No começo, depois veio o primeiro colaborador e aí foi aumentando, graças a Deus. Hoje eu tenho um time muito bom, um time da minha confiança, pessoas boas. Que você formou. Que eu formei e eu atraí, né? Pessoas que buscavam o que eu podia oferecer e que ofereciam o que eu também buscava, né? Muito então, bom. Foi uma atração boa. Tem pessoas... Ontem mesmo, eu tenho uma colaboradora bem especial que fez 4 anos. Que legal. E ela cresceu com a gente. Ela começou numa função, hoje ela é supervisora. Muito bom, muito bom. E pelo mérito dela, por ser uma pessoa de alta confiança, ela é muito querida. E muito competente, né? Então, assim, da minha história, quando eu conheci a Tami, eu estava neste momento, assim, totalmente desconectada de mim, bem acima do meu peso, e do meu peso saudável, e com essa sensação de que, de não conseguir ver, né? Um futuro, né? Um futuro, porque eu estava tão cansada, que eu acho que a minha mente só conseguia ver uma solução, que era acabar logo isso aqui. Trabalha logo e só isso tinha valor para mim. Só o trabalho. E eu imagino, pelo que eu já vi, que grande parte dos empresários vivem essa loucura, né? É verdade. De se meter de cabeça, mergulhar e esquecer todo o resto. Para canalizar toda a sua energia para construir algo grande. Sim. Né? Eu ainda acredito que é muito difícil você construir algo grande do zero. Tô falando do zero, não com dinheiro. Sim. Eu tenho dinheiro, vou lá e invisto. Sim, e aí outro cenário. Não, do zero, né? Do zero da época que eu não tinha dinheiro para comprar pizza. Sim. Do zero, de não ter dinheiro para pagar os funcionários no mês, ter que pegar empréstimo. Tô falando desse zero. Nessa fase, é tanta preocupação, porque é tanta incerteza. Sim. Você não sabe. Eu vendo lareira, eu vendo uma lareira por vez. É um cliente de cada vez. Então, eu anuncio e espero que ele chegue no dia seguinte. Mas que certeza que eu tenho? Eu não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho estabilidade. É por isso que eu vivi tantos anos sem férias, sem descanso, sem lazer, porque eu não me dava o direito de ocupar o meu tempo fazendo outra coisa que não fosse resolvendo os problemas da empresa. Olha que interessante, você falou, eu não me dava o direito. Você ouviu essa frase? Sim. O quanto a gente, nós, né? Não estou falando só você, estou falando eu, Gabriel, de alguma forma não percebemos que nós mesmos não nos damos o direito de fazer algo prazeroso. Sim, porque eu não via sentido. Tendo tantos problemas para serem resolvidos, procedimentos para serem escritos, pessoas para serem contratadas, coisas para serem desenvolvidas. Eu não poderia, já que eu tinha um grande sonho, eu não poderia gastar meu tempo falando, eu vou num cinema hoje. Por quê? Porque o tempo de eu ir num cinema é o tempo que eu deixo de escrever um procedimento. Para alguém seguir, no caso. Então, foram 9 anos sem férias. E quando deu 9 anos, e é engraçado, né? Porque pela numerologia, quando chega no 9...
É a finalização, É né? a finalização de um ciclo, né? Sim. E quando deu 9 anos, foi quando finalmente eu consegui estabelecer líderes para o comercial, líder para administração, líder para o marketing. E o Murilo conseguiu estabelecer liderança para a produção. Ou seja, vocês finalmente puderam ter férias. Tiramos 20 dias de férias. Uau! Mas férias, não tô falando de... eu vou sair, mas tô com o celular aqui. Não, férias mesmo. Que legal. Desliga o celular, desconecta de Desconectei. tudo e é só você e você ali. Foi. E aí foi quando eu parei pra olhar pra minha vida. E aí eu falei, poxa vida, agora eu tenho que olhar pra minha vida, tem coisa pra caramba pra arrumar. Que foi bagunçando, eu fui deixando pra depois, né? Sim, sim. Então, com aquele monte de roupa velha que a gente tem que separar e jogar fora. Tipo assim, num guarda-roupa. E aí eu lembrei da PNL, eu falei, eu quero encontrar alguma pessoa que seja especialista em desenvolvimento de processos de PNL, né? De autoconhecimento. Eu joguei na internet, no Google. E aí você apareceu. O seu anúncio apareceu. Legal. Aí eu entrei no seu site. Aí eu já amei você. Ai, que linda. De cara, é uma coisa espiritual. Interessante, né? É muito interessante, porque quando eu vi você, eu já sabia que você ia me ajudar. E aí eu entrei no seu Instagram, e eu acho que foi quando eu vi um podcast seu com alguém. Com o Estevão. Foi o Estevão, virando e a aí mesa. Eu falei, nossa, eu preciso passar com a Tami. Aí a gente agendou. E eu cheguei falando pra você que eu queria emagrecer, né? Era o objetivo, né? Era o meu objetivo. Mal sabia eu que o meu objetivo ia mudar tanto, né? Porque assim, como você disse, a questão do sobrepeso é um sintoma, né? É um sintoma. É um sintoma de um desequilíbrio. Sim, uma compensação, né? Você descompensa de um lado e aí compensa de outro. Sim. E é sempre... A comida é uma das coisas que as pessoas mais descontam, né? Na verdade. Porque é um prazer imediato. É um prazer tão primal pra gente. Sim. E não só primal, mas sempre tem aquela coisa que a gente associa, né? Tipo, comida da mãe, comida da avó, aquele chocolate que te fez bem, que alguém te deu. Então, assim, são camadas e camadas de emoções que você tem em cima da comida. E aí o pessoal vai lá, desconta em cima dela. E eu podia ter acesso a ela sem depender de ninguém. Sim. Podia comer trabalhando. Então, eu não precisava parar de trabalhar. Olha a ligação que você fez. Eu consigo ter prazer sem abrir mão do meu trabalho. O meu trabalho era a minha prioridade. Eu tinha um projeto grande para construir. Sim. Aquilo era a minha prioridade número 1. Ela vinha antes de qualquer outra coisa. Mas eu também sabia que isso tinha um prazo. Não ia ser para sempre. Isso é bem importante. Não ia ser para sempre. Mas não foi fácil, foi muito difícil. Eu imagino principalmente porque, assim, acho que, como você falou, muitos empresários passam que você acabou passando, né? De entrar num processo depressivo. E aquela coisa, a depressão de verdade, ela não é uma tristeza. É a falta de perspectiva para o futuro. Né? Que nem você falou. Você tinha um projeto, era aquilo que importava e não existia mais nada além daquilo. Sim. Não existia mais perspectiva de nada. Não. E isso daí realmente é a depressão. Não porque havia quando você tempo. não tem... que é quando você não tem mais sentido, tempo, né? As suas coisas. Sim. Não tinha o futuro e não tinha o tempo. Sim. Mas o bom é que você teve essa coisa, tipo, não, é um tempo limitado, eu vou fazer isso até tanto tempo. E quanto a gente não se perde nessa história e acaba vivendo perdendo... a vida inteira. Vivendo a vida inteira dessa forma. Sim, porque é uma pessoa centralizadora, né? Sim. E aí ela quer, só ela que sabe fazer bem, ela quer fazer tudo na empresa e ela não delega. Sim. E é uma das aí? maiores dificuldades dos empresários que começam do zero, é delegar. Porque aquilo tem tanto valor para o empresário que ela não quer correr o risco de passar para alguém fazer e não fazer tão bem feito quanto ela fez. Sim. Exato, e tem uma outra coisa que acontece muito, que é os empresários que começam do zero e são centralizadores, eles não saberem o que papel eles vão exercer se alguém fizer as coisas operacionais. Nossa, eu já ouvi exatamente essa frase. Se eu começar a delegar, se as pessoas fizerem,
O que eu vou fazer na minha empresa? Olha que forte. Então, por não saber, e ele tá tão identificado com aquilo, que aquilo é quem a personalidade dele, é quem ele é, que ele se identifica, que ele não vai abrir mão daquilo por nada se ele não tiver visão de quem ele pode ser. Sim. Para que a empresa dele cresça e ele não infarte. Com certeza. Não, e eu acho que também isso é outro erro, né? A pessoa, ela não sabe, como você falou, o que ela vai ser, qual que é o papel dela, né? Então, ela traz um papel, uma coisa que deveria ser temporada, para identidade, pro eu sou. Sim. E quando você traz alguma coisa pro eu sou, ela toma conta da sua vida. Toma. Ela, de repente, é você. Por isso que é muito complicado, às vezes, o pessoal falar, eu sou, até algumas brincadeiras, sabe? Tipo, eu sou burro, ou, eu sou incompetente. Às vezes fala brincando. Mas fala o que tá no coração, né? E tá dando comandos. O problema é isso, tá dando comando. Não é que fala que tá no coração, mas é que tá dando comandos. Ela tá brincando, na hora ela tá brincando, as pessoas dão risada. Mas ela fala, chega uma hora que isso vira verdade. Não, e tem uma estrutura, né? A PNL estuda essa estrutura que a gente chama de níveis neurológicos. Eu não sei se você lembra aquela pirâmide do Diltz, bati aqui. Então, a identidade, ela é sustentada por crenças e valores que dá suporte a todas as habilidades, talentos que você desenvolve, que comandam os seus comportamentos. Então, olha a estrutura que se forma. Se eu sou empresário, é um papel, que é um papel, tá certo? Que ocupa todas as áreas da vida, ela não tem espaço para as outras áreas. Então, vamos falar bem no geral, não tem espaço para um relacionamento saudável, não tem espaço para uma vida saudável, não tem Cuidar espaço do corpo, vida social, intelectual, porque a gente precisa alimentar o intelecto, não necessariamente fazer um curso, mas ler um livro, assistir um podcast, se dedicar para se desenvolver constantemente. O espiritual, que não tem a ver necessariamente com religião, mas com uma conexão maior. Então, a gente precisa cuidar, né? Inclusive família. Quantos deixam a família de lado? Sim. E eu entendo que existe uma intenção positiva, mas é aquela história, se você pega um carro 0 quilômetros e começa a rodar com ele, você até põe gasolina, mas você não troca o óleo, você não faz nenhuma manutenção, você não olha o freio, chega uma hora que esse carro vai pifar, né? Exatamente. Então, essas outras áreas da vida, que não são a principal quando a pessoa está se desenvolvendo como empresário, elas são essenciais também, Aline. É o que dá suporte para que a pessoa consiga ir para as outras áreas, né? Eu sei que hoje você já está com a empresa estabelecida, mas depois que você começou a olhar para você, pelo que a gente conversou, a empresa até deu uma melhorada também. Sim, com certeza, porque quando o dono melhora, a empresa é a cara do dono, né? Adorei. A empresa é a cara do dono. A empresa é a cara do dono. Perfeito. Então, melhoras que eu observo na compreensão sobre como as pessoas funcionam, né? Isso é muito Muitas legal. vezes, por falta de conhecimento, a gente às vezes se ofende com uma postura de uma pessoa, mas quando você adquire o conhecimento da PNL, por exemplo, você entende que cada pessoa tem uma linguagem. E tem pessoas que muitas vezes são muito objetivas, por exemplo. Sim. Elas não têm, assim, articulação na fala, elas não sabem ter ali sutileza, ou elas não sabem se comunicar de uma maneira compreensível, começo, meio e fim, né? Às vezes começa pelo fim ou pelo meio. E porque é uma pessoa que pensa muito rápido, é uma pessoa que é muito executora mesmo. Executora, é uma pessoa muito executora. Então, o pensamento dela, ela nem pensou, ela já tá falando, por exemplo, né? Pensa com a língua. Pensa com a língua. Não tem filtro. Né? Aí depois se arrepende do que falou. Sim. Mas é um traço da pessoa. E quando você estuda a PNL, você consegue ser melhor. Porque você consegue ter empatia. E eu acho que a empatia tá muito ligada a conhecimento. Total. Eu super concordo com você, porque quando você entende que aquela pessoa que está na sua frente, das opções que ela tem, ela está fazendo aquilo que parece melhor. Ela não tem outra opção naquele momento. Exato. E você, como um agente de comunicação, você pode ajudar essa pessoa a encontrar outras alternativas. Sim. E isso é bem interessante. Exatamente. Porque a partir daí ela fala, opa, eu tenho outras maneiras de chegar no meu objetivo, não necessariamente fazendo o que eu estou fazendo agora. Sim. Eu não sei ainda,
Mas a partir do momento que nós damos o comando para essa máquina maravilhosa, né? Que eu falo, que existem outras possibilidades, a gente ativou a curiosidade. E a pessoa começa a buscar. E aí encontra maneiras. E eu acho que isso é bem legal, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso a isso, Aline. Não. As pessoas acreditam que PNL é autoafirmação, palavras positivas, e não é isso. Não tem nada a ver com isso. É autoconhecimento. E é muito transformador e é muito impressionantemente rápido. Sim, né? Sim. E Aline, você falando que é impressionantemente rápido, né? Eu acredito que você está falando da sua própria experiência, é isso? Sim, com certeza. Tá. Gente, eu já indiquei você para muita gente. E eu agradeço. Porque é muito transformador. Conforme... Quantas vezes eu estava aqui falando com você e você estava só pescando as palavras, as minhas afirmações. Ah, então isso é isso? Nossa, eu nunca tinha parado para perceber uma crença. Crença, ela é tão verdade na vida da pessoa que a pessoa não sabe que é uma crença. Eu acho que o maior desafio das crenças limitantes é isso, né? A pessoa não sabe que ela tem. Ela não porque sabe. É uma verdade. É simplesmente verdade. Exatamente. E são crenças, gente, coisas assim, tão... que a gente acha que é tão bobo. Que a gente acha que é tão... Ai, não, nada a ver isso aqui. É tão insignificante. E às vezes aquilo que a gente acha que é insignificante é o que tá impedindo você de dar um passo na sua vida. E às vezes um grande passo. E às vezes um grande passo. E é bem legal isso que você falou, porque as pessoas que já leram um pouquinho, talvez já tenham ouvido falar de crenças. Sim. A pessoa fala, ai, mexer com crença é muito difícil. Não é. É descobrir a crença que é o desafio. Porque como é uma verdade para a pessoa, e para a gente descobrir a crença, a gente precisa fazer perguntas certas, perguntas cirúrgicas. E mais do que tudo, Aline, ouvir. Né? E a PNL ensina a gente a ouvir. Porque a maioria das pessoas não ouve, fica esperando a vez de falar. Sim. E aí você perde as palavras, né? Então, isso com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor. Quando você aprende a escutar o que o outro está dizendo, além das palavras, porque não são só as palavras, é o tom de voz, os movimentos do rosto, é a postura. Sim. Então, não é que você vai interpretar, mas você está vendo que tem alguma coisa ali. Sim. Quando você escuta integralmente a outra pessoa, você consegue fazer pequenos questionamentos que trazem grandes reflexões. Sim. E é a base da PNL, na verdade, né? Porque, nem você falou, o pessoal acha que às vezes a PNL é afirmação positiva. Muito pelo contrário. A PNL são perguntas certas. A gente não faz afirmação, a gente pergunta. E é através das perguntas, que você falou, a gente vai pescando as coisas que a pessoa nem percebeu que estava ali. Porque da mesma forma que é programação neurolinguística, então a gente estuda o quê? A linguística, a fala, a forma como você se comunica, tanto com os outros quanto com você mesmo. Sim. Né? E se a pessoa não percebe isso daí, como é que ela vai mudar? É muito interessante, porque você descobre... Quantas vezes eu saí atordoada, né, da consulta? Eu falei, meu Deus, quem eu sou? O que aconteceu? Não, Jesus Cristo, fui atropelada. Mas depois, aí eu ia lá, tomava um cafezinho, né? Respirava. Né? Respira. E falava, caramba, meu, isso é muito legal. Isso é libertador. E uma coisa que uma das características mais fortes, eu vou pedir licença para falar, ela saía da sessão assim, né? Entendi, agora é isso que a gente vai trabalhar na próxima semana. Aí quando ela chegava, vamos trabalhar aqui? Não precisa, já resolveu. Já resolveu. Como assim? Como assim? Não, porque aqui, ó, não para, filha. É foco na meta, né? Não, isso é maravilhoso. Você é a prova viva de que a resposta está dentro de você. Sim. Quando a gente acerta o pontinho que precisa ser mexido, a mente fala, uau, esse é o caminho. Eu falo que é a grande, entre aspas, mágica da PNL. É ajudar você a saber onde você tem que pôr esse foco. E olha que interessante, você falou, né, num primeiro momento, para emagrecer. Nós não trabalhamos emagrecimento. Não. Você emagreceu? Emagreci. Estou emagrecendo. Mas muito perto do que você queria, né? Você andou bastante perto do Sim, e não só emagrecer, não é só isso. Não, é muito mais. É muito mais. Eu acho que eu
Nós percebemos, né, que eu estava assim, desconectada da minha essência, eu já não sabia mais quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, eu não tinha mais sonhos pessoais, e eu meio que matei o meu feminino, né? Por quê? Porque nós temos o feminino e o masculino. Sim, o meu masculino, ele entrou em ação, entendeu? Eu tinha duas espadas aqui, ó. Tomou conta. A guerreira. A guerreira. Exatamente, a guerreira. Eu virei a guerreira. Então, o meu masculino, ele tomou conta absoluta de mim. Eu me lembro dessa pergunta. Tá, o que você sonha? Você falou, eu não sei o que eu gosto. Eu não sei, não sabia o que eu gostava, nem quem eu era mais. E depois com o processo eu fui descobrindo quem eu sou, o que eu gosto. Desde coisas muito simples como, poxa, eu gosto de sertanejo. Eu gosto de samba. Nossa, eu lembrei que eu gosto de samba. Olha, lembrei. Imagina quando tava perdido lá dentro de você. E coisas que pode parecer banal, mas não é, gente. Porque a vida é um complexo de detalhes, né? E aí eu parei pra perceber, puxa vida, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu fui fazer um curso de pintura. Olha que legal. De pintura de aquarela. E aí eu comecei a perceber como eu me vestia. E aí eu comecei a perceber que tipo de acessório eu usava. Como estavam minhas unhas. Começou a se perceber, né? Comecei a me perceber. Voltei a fazer aula de dança. Que era algo que eu fazia quando eu era solteira, né? Antes de me casar, estou solteira de novo. E voltei a fazer aula de dança. Comecei a orar. A me conectar com a espiritualidade. Então, emagrecer é resultado de uma harmonia, né? Sim. E a empresa continua com sócios, né? Você Sim, continuamos sócios. Um ótimo relacionamento aí. Graças a Deus e a PNL. Né? Porque... Graças a você que se permitiu, né? Passar por um processo de mudança. Porque isso daí é importante também ressaltar, né? A PNL, que nem se falou, é rápida. Ela faz coisas que parecem milagre. Desde que a pessoa se dê permissão. Exato. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre. Né? Se a pessoa não tem eu acho legal você falar, isso é ótimo, porque olha, gente, é interessante isso, a pessoa quer mudar, não gosta mais daquela situação, mas ainda assim ela não tem permissão interna porque tem uma partezinha dela, um pedacinho dela que não concorda com aquela mudança. Então não adianta vir de fora para dentro. A mudança tem que ser de dentro para fora. A gente respeita essa parte que não aceita essa mudança, acolhe, né, no coração, entende a intenção positiva, ajuda essa parte a encontrar outras possibilidades de ser preservada, e aí essa parte vira uma aliada em vez de ser uma objeção. Essa é também a magia da PNL. Isso é muito legal, porque a Tami, gente, ela é especialista em trabalhar resistência. Porque o que mais você encontra é resistência, não é, Tami? Sim. E a resistência tá lá por uma boa causa. Ela quer te proteger, ela quer proteger quem tá ali, né? Eu falo que esse talvez foi o maior aprendizado que eu tive quando eu estudei a parte do Milton Erickson, né? Que é uma das pessoas que foi modeladas da PNL. E ele fala, a gente não bate na resistência, a gente acolhe a resistência, né? E traz ela pra gente. E isso é muito interessante, né? Que você faz, que vamos entender o porquê que você não tem permissão. Sim. E aí vem as ferramentas que você trabalha, né? Que eu chamaria de atalhos mentais, né? Assim, eu não vou entrar no mínimo detalhe, mas assim, eu carreguei anos um sentimento de culpa, né? Que não me permitia viver plenamente uma parte da minha vida. E acho que em uma sessão que a gente trabalhou essa culpa específica, isso me libertou. E que hoje, racionalmente, você olha que nem fazia sentido, aquilo não era seu. Não, eu não tinha ideia de onde aquilo vinha. Sim. Na minha vida, em todos esses anos, eu fiquei, eu acho que essa culpa é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo, eu acho que é por causa daquilo outro. Porque quando você não sabe o que é exatamente, você fica tentando descobrir. Sim. E tem uma parte que preservava a culpa, que tinha uma intenção positiva e estava muito bem cuidada.
Quando a gente consegue entender qual é a intenção positiva e traz outras possibilidades, a culpa simplesmente não precisa mais existir. Isso foi uma das coisas muito transformadoras na minha vida. A culpa é uma das emoções que mais segura a pessoa. Sim. Porque quem é culpado merece ser punido. Exato, e aí você não se permite ser feliz. Sim. Porque assim, de todos os carrascos que existem, o mais cruel somos nós mesmos. Porque tem acesso a tudo, né? Porque tem acesso a tudo, a gente sabe onde é que dói, e aí a gente... Putz. E aquela coisa, preservando o quê? Uma intenção positiva, porque quem é culpado merece punição, logo eu mereço. E se eu mereço, eu vou me punir. Entendeu? Exato, assim e quanta acontece. coisa na vida acontece e você tá sofrendo, você tá mal e você não sabe o que fazer mais. E você ainda tinha consciência que existia um sentimento de culpa. Eu já atendi várias pessoas que não percebem que tem culpa. Só depois de entrar um pouquinho mais em contato, né, tirando outras camadas, que a pessoa percebe que o que está na essência é uma culpa que elas carregam que nem é delas. Às vezes é uma questão de família, que não tem nada a ver. Mas para aquela pessoa estava tão inconsciente que ela não sabia que existia. Ou seja, quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue transformar tudo. A gente consegue ser a nossa melhor versão. Ser quem nós quisermos ser. Exatamente. Quem nós temos o direito de ser. Porque nós temos o direito. Sim. E eu acredito, assim, 100% que a gente nasceu para ser feliz. 100%. Quando a gente não está vivendo essa felicidade, vivendo essa plenitude, é porque por algum motivo a gente se perdeu na estrada da vida. Só precisa voltar para o caminho. É só isso. E muitas vezes a gente carrega fidelidades, né? De sofrimentos da nossa família, por exemplo. Sim. E sem coisas, saber, né? Sem saber. Então, eu entendi que, por exemplo, a minha mãe não foi feliz e plena em uma área da vida dela, e aí eu não me permito ser também. Como eu posso ser se minha mãe não foi, Como eu posso ser? Quem eu sou? E essa frase, ela faz o quê? Ela estrutura, que é a identidade da filha, né? A filha fiel, estrutura todo um sistema de crenças e valores que mantém a sua vida do jeito que tá. Exatamente. Aí você vê, filha fiel. Aí eu acredito que eu sou uma filha fiel e eu sou fiel a ter o mesmo sofrimento. Sim, você pode por fidelidade. Você pode fazer honrando os seus pais, fazendo o que ela não pôde fazer, fazendo por você e por ela também. Sim. Exatamente. Aí muda, né? E o que é muito lindo é, no processo com você, a gente entender como eu posso ser uma filha fiel a minha mãe de uma maneira... Por exemplo, né? Sim. Dando um exemplo, eu tô falando de mãe porque é mãe, pai, irmãos... E todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E são os que nós temos mais... mais, como é que eu vou dizer? Proximidade, vínculo. São as pessoas, né, que nós temos mais intimidades e das quais nós somos mais fiéis, né? Porque nós queremos pertencer, nós queremos ser gratos, ser reconhecidos e etc. Então, como eu posso ser uma filha fiel de uma maneira que seja positiva para mim e para minha mãe? Será que eu não posso inspirar a minha mãe, por exemplo, a viver melhor em algum aspecto da vida dela? Né? Ao invés de... Ou você pode mostrar para sua mãe que ela fez um bom trabalho fazendo com que você fosse feliz. Então, existem caminhos, são possibilidades, né? A PNL é escolhas, é possibilidades. E isso, gente, é muito libertador. Que bom. Fico muito feliz. É muito libertador. Muito bom, né? Aline, a gente está chegando aqui no final, então eu queria que você deixasse seus contatos aqui da empresa, se puder falar pra gente. Depois eu vou pôr na descrição do podcast, mas se você quiser falar já, por favor. Você tem Instagram, não tem? Tenho Instagram. Então, para recapitular aqui, nós somos fabricantes de lareiras a gás e a álcool para aquecer ambientes, decorar e principalmente para criar um local confortável para você estar com a sua família, para criar memórias com os seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus pais. Memórias onde você vai poder contar histórias, né? Quanta gente aparece, cliente, falando que o pai contava história na frente da lareira e aí vem buscar uma lareira para poder contar a história para o filho. Que legal. Então, são memórias afetivas.
E nós contribuímos com as famílias nesse sentido, de levar o fogo, que é esse elemento maravilhoso da natureza. E é tão intuitivo para a gente ficar em volta do fogo e se conectar, né? Sim. Então, nós fazemos isso. O nosso site é www.fogoearte.com.br. Nós também fazemos brindes personalizados de metal. Então, nosso site é www.fogueartebrindes.com.br. E a gente faz também prestação de corte a laser. Então, se você é uma indústria e você precisa cortar tubos ou chapas metálicas, nós também fazemos essa prestação de serviço. E é tudo foguearte. É foguearte, corte laser. Agora eu preciso até confirmar, eu posso passar depois. Mas a gente coloca na descrição. Na descrição.com.br. Então, nós temos esses 3 segmentos e estamos à disposição para te atender com muito carinho. Tá. E pra gente finalizar aqui, né, Gabriel? Que mensagem você daria, que dica você daria para as pessoas que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente pelo Spotify? O que você deixaria como recado para essas pessoas? Eu diria que, com certeza, você tem muitas coisas aí que te prendem e talvez você não sabe ainda. Você só sinta desconforto, um sentimento talvez de inadequação, de não se sentir amado, um sentimento de não ver sentido. E não precisa ser assim. Você pode e merece receber ajuda. Uma ajuda especialista. Um processo mais rápido, mais cirúrgico, mais assertivo, porque muitas vezes a gente está num momento da vida que a gente quer muito falar. E isso é importante também. Existem terapias muito focadas na fala livre, como um desabafo. Mas na PNL, você vai ter resultado, você vai ter caminhos, você vai ter escolhas. É claro que você tem que querer, né? Mas se você não souber, falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, não importa, vem que a Tami vai te ajudar. O Gabriel também. O Gabriel também vai te ajudar. É que eu passei com a Tami. É por isso que eu falo tanto da Tami, porque todo o meu processo foi com a Tami, né? Sim, mas o Gabriel faz os atendimentos também. Inclusive, ele faz, além de fazer em português, ele faz em inglês também. Se tiver alguém de fora. Tá, gente? Conhecer alguém. Que legal, Gabriel. Ele é inglês fluente e ele atende gente de fora. Nossa, pela internet online, né? Muito bom, né? Muito bom, parabéns. Então é isso. A gente agradece demais a sua presença, tá? Foi muito bom. A ideia da gente é compartilhar, né? Porque quanto mais a gente compartilhar, de alguma forma a gente está contribuindo para que as pessoas se encontrem e, consequentemente, o mundo melhore. É isso A gente está fazendo o nosso pedacinho aqui. Então, gratidão. E, pessoal, eu quero agradecer também especialmente o Espaço Mind, que é onde a gente está gravando, né? Que a gente percebe que esse compartilhar aqui faz toda a diferença. O carinho das pessoas, a atenção. Vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa aqui atrás da câmera cuidando da gente, para que vocês recebam essa imagem, esse som da melhor maneira possível. Gratidão a todos vocês por estarem assistindo a gente, por participarem e por me permitirem viver mais uma experiência como essa. Até o próximo episódio. Obrigada.